Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2, essa é a aula de número 46 e hoje nós vamos continuar o assunto sobre pipes e nós vamos aprender como criar um pipe puro. O objetivo dessa aula é mostrar para vocês a diferença de um pipe puro e na próxima aula nós vamos ver o que é um pipe impuro e a diferença entre eles. Para exercício dessa aula, eu vou criar aqui uma lista. Então, vou vir aqui no meu exemplo pipes component. Eu vou colocar aqui uma lista de livros. Então, vou botar aqui livros, Angular 2 e tá bom. E aqui no template, o que nós vamos fazer é colocar uma lista desses livros. Então, vou botar aqui um LI e a gente vai utilizar a diretiva ngFor, que a gente já aprendeu. Então, aqui o ngFor, que a gente vai iterar o livro dessa lista de livros. Como aqui eu estou utilizando o livro, eu vou colocar outra coisa. Eu vou botar só um live aqui, tá? Só para não dar incompatibilidade com essa outra variável livro que a gente criou. E aqui dentro, então, o que eu vou fazer é colocar um livro. Vou colocar aqui o ngserve. Aqui é live, na verdade, no lugar de livro, porque livro é um objeto. Então, nós temos aqui Java e Angular 2. Agora, o que acontece se a gente quiser aplicar um filtro para esse array? A gente pode aplicar um filtro no array também. Então, o que eu vou fazer aqui é criar um outro filtro, utilizando o próprio Angular CLI. G para gerar, um P de pipe. Esse pipe eu vou gerar aqui dentro do app mesmo e vou chamar ele de filtro array. Então, nós temos aqui um pipe chamado filtro array e o mesmo já foi adicionado aqui no import e também nas declarações do módulo. Então, basicamente, aqui no nosso template, a gente pode passar esse filtro array. Um pequeno disclaimer sobre isso. No Angular 1, existia um filtro para poder filtrar valores, né, dos arrays, e também existia um outro filtro chamado OtherBy. Esses dois filtros não vieram para o Angular 2 como pipes. Por quê? O time core do Angular mencionou que, por questões de performance, porque para fazer filtros de arrays, isso não deveria ser feito num filtro, isso deveria ser feito no seu próprio código. E 2, por questões de otimização e também minificação. Ficaria muito complicado para poder fazer a minificação desse tipo de pipe no Angular 2. Então, aqui nessa aula, nós vamos criar um filtro de arrays. Porém, disclaimer enorme, não façam isso no projeto real de vocês. No final dessa aula eu vou mostrar o exemplo de como é que vocês deveriam realmente fazer isso nos projetos reais. Esse filtro array aqui é puramente a nível de exemplo e não deve ser utilizado em projetos em produção. É só para a gente aprender a diferença entre um pipe puro e um pipe impuro. A saída aqui vai estar em branco porque nós precisamos agora codificar o nosso filtro. Ele simplesmente está retornando nulo. Então, os nossos valores aqui, o valor vai ser um array e o argumento até agora não está nada. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, o array estiver com 0 elementos ou se não tiver argumento, eu simplesmente retorno o array como ele está. Então, nesse caso agora, como não tem nenhum argumento sendo passado para o filtro, já vai retornar aqui novamente os valores para a gente. Vou chamar o método toLowerCase, já que isso aqui vai ser uma string, e aqui eu vou ter realmente o filtro que vai ser passado para a gente poder filtrar esses valores do nosso array. E aqui eu vou retornar, vou passar o próprio valor, vou chamar aqui o próprio método filter que existe no JavaScript. E aqui eu vou utilizar uma arrow function que vai fazer a comparação e vai realmente filtrar o valor. Então, eu vou botar aqui o V, vou comparar esse valor do toLowerCase e vou comparar com o valor que está sendo passado como filtro. Ou seja, se o valor que eu estou passando como filtro não existir dentro do nosso array, então ele é filtrado, simplesmente isso. Se a gente voltar agora aqui para o template, eu vou colocar aqui um argumento hard-coded. Então, por exemplo, eu vou colocar o AVA do Java.
Então, quando a gente voltar aqui para o browser agora, só precisa ver o Java. E se eu colocar aqui um NGU de Angular, se eu voltar aqui para o browser agora, tem que ter apenas o Angular 2. A gente pode melhorar isso aqui um pouquinho e colocar um input, por exemplo, do tipo texto, um campo de input, e aqui eu vou utilizar o ngModel, que é para a gente poder fazer o bind. Então, eu vou botar aqui um filtro, eu vou criar aqui uma variável filtro também, que é do tipo string, e essa variável filtro é o que eu vou passar aqui como argumento. Então, sempre que o usuário digitar alguma coisa, eu vou passar o que foi digitado como filtro para o array. Então, aqui se eu vier no AVA, aqui se eu vier no NG, eu tenho filtro, então uma maneira um pouquinho melhor para a gente ver isso daqui. Vou colocar um outro input, eu vou chamar ele de novo valor, então eu vou declarar uma variável local. E aqui eu também vou colocar um botão. Esse botão eu vou adicionar um novo curso. Então, no clique, eu vou chamar o método addCurso e eu vou passar como parâmetro aqui o novo valor ponto value. Então, eu vou pegar aqui o addCurso, vai passar um valor, e o que eu vou fazer é um this.livros.push, ou seja, eu vou adicionar esse novo valor aqui no array, para a gente ver o que é que vai acontecer. Só para testar, vou colocar aqui um estrutura. Beleza, está adicionando o curso. Agora, olha bem o que vai acontecer. Eu vou adicionar aqui um curso chamado Estrutura Java. Não vou adicionar ainda, tá? Mas eu vou deixar minha lista aqui filtrado por AVA de Java. Então, quando eu adicionar esse curso, ele também vai ter que aparecer aqui, mesmo eu já tendo Java na lista. E ele não está. Só para a gente verificar, vamos voltar aqui e eu vou colocar um console log só para ter certeza que a lista de livros está sendo atualizada. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer um refresh. Vou fazer aqui uma busca por Java e vou botar aqui, por exemplo, Java 2. O Java 2 foi adicionado e ele deveria estar aparecendo aqui. O porquê que ele não está aparecendo, sendo que o filtro está aplicado? Então, esse é o conceito de um pipe puro do Angular 2. O que é, na verdade, o pipe puro? Um pipe puro é que ele não olha as modificações do valor que é passado como parâmetro aqui para esse método de transform. Esse valor, ele pode ser qualquer tipo primitivo, então pode ser um número, uma string, um booleano, e assim como ele também pode ser um array, pode ser um objeto. Então, ele não olha as modificações que são feitas nesse objeto. E é por isso que quando a gente adiciona um novo curso aqui e o filtro está aplicado, ele não muda, tá? Então, esse é o conceito de pipe puro. E tem como ficar escutando essas modificações para mesmo adicionando o curso novo e o filtro aplicado, o pipe pegar essas mudanças e fazer aqui a saída do curso Java 2? Tem, e isso é com pipe impuro que a gente vai ver na próxima aula. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está no GitHub. Material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!